16 bits, 512 cores e 10 canais de áudio. Este é o incrível, poderoso Mega Drive. E este é o jogo do ano nos Estados Unidos. Preste atenção, porque ele é quase supersônico. Você provavelmente lembra da Sega como a marca descolada dos anos 90. O Sonic correndo a 1000 por hora, o grito clássico de SEGA na abertura dos jogos e aquela disputa insana com a Nintendo que dividiu as escolas no Brasil. Mas o que quase ninguém te conta é a engenharia real por trás dessa marca. A Sega não nasceu no Japão. Ela nasceu no Havaí, abastecendo bases militares americanas com caça-níqueis. E a mesma agressividade comercial que fez ela engolir 60% do mercado americano e bater de frente com o império do Mario. Foi a que criou uma das maiores crises de ego corporativo da história. Uma máquina de decisões catastróficas que fragmentou o próprio público, brigou com os lojistas e levou a empresa à falência de hardware, em absoluto segredo. Como um império bilionário de consoles simplesmente desapareceu das prateleiras para virar uma fornecedora de software. Sem mito, sem enrolação. Essa é a história oculta da Sega. Anos 40. Enquanto a Nintendo ainda fabricava cartinhas de baralho artesanais em Kyoto, 3 americanos fundavam no Havaí a Standard Games. O foco? Entreter soldados na Segunda Guerra Mundial. Quando a poeira baixou, eles viram o mercado do Japão ocupado e mudaram a operação para Tóquio, sob o nome de Service Games. Junta as 2 primeiras letras de cada palavra, S-I-G-A. Nascia o nome. Nos anos 60, eles se fundiram com David Rosen, um ex-militar que manjava tudo de importação. A Sega virou uma potência de fliperamas. O jogo Periscope, de 1966, usava luzes e espelhos reais para simular torpedos de submarino. Foi um estouro global. A moeda de 1 centavo virou jogada de 25 centavos. O lucro era absurdo, mas o fliperama estava com os dias contados. O futuro estava na sala de estar. E foi aí que o primeiro grande erro de timing aconteceu. Dia 15 de julho de 1983. Guarde essa data. A Sega lança com orgulho o seu primeiro console de mesa, o SG-1000. O problema? No exato mesmo dia, a Nintendo colocou nas prateleiras o Famicom, o nosso Nintendinho. O console da Sega era obsoleto perto do rival. A Nintendo passou o trator no mercado japonês. A resposta veio com o Master System, uma máquina muito superior tecnicamente, com paleta de cores foda e óculos 3D. Mas a Nintendo já tinha criado um monopólio agressivo nos Estados Unidos. Se uma empresa fizesse jogo para o Nintendinho, estava proibida por contrato de lançar no Master System. Sem jogos de terceiros, o Master System virou um deserto nos EUA. A salvação? Um oásis chamado Brasil. Através de uma parceria histórica com a Tectoy, a Sega encontrou uma engenharia de sobrevivência única. A Tectoy não apenas distribuía, ela nacionalizou o console. Engenheiros brasileiros abriram o código dos cartuchos para trocar personagens. Transformaram Wonder Boy em Mônica no Castelo do Dragão e Ted Boy em Sapo Chulé. Mais tarde, criaram o Sega Link, um modem pioneiro que baixava jogos pelo sinal de rádio, e o Master System Girl. Essa engenharia tropicalizada funcionou tanto que o Master System nunca parou de ser fabricado no Brasil, quebrando recordes mundiais de longevidade. Mas a matriz japonesa queria o mercado americano. Eles queriam sangue. Para quebrar as pernas da Nintendo, a Sega fez uma jogada de mestre em 1988. Pulou uma geração inteira de hardware. Colocou no mercado o Mega Drive, o Sega Genesis nos Estados Unidos.
Ele trazia o processador Motorola 68000. Era o poder real dos fliperamas dentro de casa. Mas a máquina sozinha não se vendia. Foi aí que entrou Tom Kalinske, um executivo que veio da fábrica de brinquedos da Mattel e adotou um marketing de guerrilha violento. A estratégia era associar a Nintendo a um brinquedo de criança e o Genesis a um aparelho para os jovens descolados. Veio o slogan agressivo: Genesis does what Nintendo don't. E para cravar a faca, eles precisavam de um mascote com atitude. Esqueça o encanador gordinho de bigode. O Sonic Team criou um ouriço azul, de tênis de corrida, invocado e com velocidade calculada por uma engenharia de código inédita. Sonic 1 foi colocado de graça dentro da caixa do console. O resultado? Em 92, a Sega controlava mais de 60% do mercado americano, o topo do mundo. E é aqui que o orgulho cega a gestão. A matriz da Sega, no Japão, odiava o fato de a filial americana ter mais sucesso e poder que eles. A guerra interna começou a destruir o produto. Com medo do Super Nintendo e da chegada dos CDs, o Japão ordenou a criação do Sega CD em 92. Um trambolho caro que se conectava embaixo do Mega Drive e rodava filminhos travados de baixa qualidade. Os famosos FMVs. O acessório custava quase o preço de um console novo. Não satisfeitos, em 1994, lançaram o 32X, um adaptador de cartucho em forma de cogumelo que tentava transformar o Mega Drive em uma máquina de 32 bits. Detalhe técnico insano: eles lançaram esse acessório meros meses antes do Saturn, o verdadeiro console de nova geração da própria empresa. A Sega canibalizou o próprio mercado. O consumidor ficou confuso. Os desenvolvedores ficaram pés da vida por terem que programar para 3 aparelhos diferentes da mesma marca, e a reputação de confiabilidade da marca derreteu. O Sega Saturn nasceu torto. Quando a Sega viu que a novata Sony vinha com um PlayStation focado em gráficos 3D espetaculares, entrou em pânico. O projeto original do Saturn era para jogos 2D brilhantes. De última hora, os engenheiros enfiaram um segundo processador principal dentro da placa para tentar competir no 3D. A engenharia virou um pesadelo. Eram 2 processadores centrais e mais 6 chips de suporte que não compartilhavam a memória direito. Programar para o Saturn era tão difícil que as produtoras simplesmente abandonaram a Sega e foram para a Sony. Para piorar, o console não tinha o seu principal pilar. O projeto Sonic X-Treme, que seria o primeiro jogo em 3 dimensões do mascote, virou um inferno de desenvolvimento, adoeceu os programadores e foi cancelado. O Saturn ficou sem um jogo do Sonic. Para coroar o desastre, na feira E3 de 95, a Sega tentou um golpe de mestre político. Anunciou que o Saturn estava disponível para compra naquele exato minuto nas lojas americanas, meses antes da data oficial. Deu tudo errado. As redes de lojas que ficaram de fora se sentiram traídas e baniram a Sega de suas prateleiras. Não havia jogos suficientes fabricados. E para fechar o caixão, o chefe da Sony subiu ao palco logo em seguida. Disse apenas o preço do PlayStation: $299, $100 mais barato que o Saturn. E saiu de braços cruzados. O Saturn morreu antes de nascer no Ocidente. A Sega sabia que precisava limpar o nome. Demitiu a velha guarda, unificou as divisões e colocou toda a sua engenharia de ponta em um último esforço, o Dreamcast, em 1999. E vamos ser justos, o Dreamcast foi um espetáculo de inovação. Trazia um modem de internet de 56K embutido de fábrica para jogar online quando ninguém cogitava isso nos consoles. O Memory Card, o VMU, tinha uma tela de LCD própria e funcionava como um minigame portátil. A arquitetura baseada em Windows CE era limpa, poderosa
e fácil de rodar os sucessos do fliperama como Crazy Taxi, Soul Calibur e o ambicioso Shenmue, o jogo mais caro da história até então. Mas a Sega já estava sangrando financeiramente pelos erros do Saturn. Quando a Sony iniciou a máquina de marketing do PlayStation 2, prometendo que o console rodaria filmes em DVD, o mercado congelou. O público parou de comprar o Dreamcast para esperar o PS2. A Sega não tinha o capital trilionário da Sony ou da Microsoft para queimar dinheiro subsidiando hardware. Em 31 de janeiro de 2001, o teto desabou. A Sega anunciou o fim da produção do Dreamcast e a sua saída definitiva do mercado de fabricação de consoles. Mas aqui está a virada de negócios que pouca gente analisa. A morte do hardware salvou a empresa de sumir do mapa. Em 2004, a Sega se fundiu com a Samy, a gigante bilionária das máquinas de aposta no Japão, o pachinko. O dinheiro estável dos cassinos japoneses deu o oxigênio financeiro que a Sega precisava para fazer o que ela sempre fez de melhor: criar jogos. Ironicamente, os novos jogos do Sonic começaram a sair para os consoles da antiga rival Nintendo. A Sega mudou sua engenharia de aquisições e comprou estúdios de nicho extremamente lucrativos no mercado global. Levaram a Atlus, dona da franquia bilionária de RPG Persona. Compraram os criadores da saga criminal Yakuza, hoje rebatizada como Like a Dragon. Focaram no mercado de PC com a franquia de estratégia Total War e o viciante Football Manager. Hoje, a Sega fatura bilhões de dólares por ano, sem precisar fabricar um único pedaço de plástico ou chip de console. Ela destruiu a própria máquina para salvar a sua propriedade intelectual. Uma engenharia de sobrevivência brutal no mercado de entretenimento. E você? Teve um Mega Drive, Master System ou fez parte do lado cinza da força com a Nintendo? Deixe seu relato aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.